Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Sempre muita certeza disso, certeza de Deus totalmente em nossa vida. Nós vimos na aula passada a possibilidade de reencarnarmos em outros mundos. Lembra disso? Outros mundos, você lembra? Outros mundos, outros planetas, se evoluirmos aqui na Terra, nós teremos a possibilidade de ir para mundos mais evoluídos, em outros lugares do universo. Assim, se nós também não evoluirmos muito aqui, estivermos atrasados demais, fazendo muitas maldades, alguns nesse momento estão acontecendo isso, são levados para planetas primitivos, planetas mais atrasados, para ajudar na evolução desse outro planeta. Então nós temos a possibilidade de evoluirmos em outros planetas, não somente aqui na Terra. E que existe essa lei do progresso que nos impulsiona, a lei da evolução nos impulsiona para seguirmos a nossa jornada. Então nós vamos ver hoje a preparação das existências. Você sabe, ou se não sabe, vai ficar sabendo, né? Que antes de nós reencarnarmos, alguns têm essa possibilidade de preparar a sua encarnação. Então, com o auxílio dos mentores espirituais, de equipes preparadas para isso, para a orientação, nós vamos preparando a nossa encarnação. Um livro muito bom que eu recomendo a vocês, aliás, todas as obras de André Luiz é recomendável, né? Todas as obras de André Luiz. Um deles se chama Missionários da Luz, é um livro chamado Missionários da Luz. Lá tem André Luiz é o que vem nos contar muitas coisas lá do plano espiritual, vai descortinar para nós muitas coisas, e uma delas, juntamente com Alexandre, que é um mentor, ele vai fazer uma visita lá na colônia espiritual, nesse local aí onde ocorrem as preparações para as novas encarnações, principalmente a um espírito chamado Segismundo. Segismundo, em outra encarnação, ele tinha assassinado o seu futuro pai. Então, o futuro pai de Segismundo, na nova encarnação, foi um desafeto dele, por causa de relações amorosas. A mãe também está envolvida. Segismundo vai preparar essa nova encarnação. Então, André Luiz acompanha não somente dele, como de outros, nesses preparativos, departamento aí da reencarnação, né? Então, o caso de Segismundo é esse, Adelino, ele vai ser filho de Adelino, aquele que ele matou na outra encarnação, por causa da Raquel, que era a mulher que ele gostava, né? Motivo desse ato foi a Raquel. Então, ele lá no plano espiritual, Segismundo, ele trabalhou muito, teve alguns méritos, então ele vai voltar, né, para se recompor. Nós vamos imaginar o seguinte: muitas famílias aqui no mundo físico é justamente para isso, nós aprendemos a amar, muitas vezes inimigos de outra encarnação. Nossos pais, mães, irmãos, muitas vezes foram inimigos nossos de outra encarnação, são colocados ali como pai, como mãe, para nós aprendermos a amá-los, protegê-los, gostarmos muito deles, né? Essas pessoas, para nós, como família, a gente conseguir se reequilibrar com a lei de amor, lei de Deus. Então ele vai ter essa nova existência para harmonizar com essas vítimas do passado. Mas nesse momento ele encontra muita resistência da Adelino. Eu não vou contar para vocês, eu vou deixar em aberto aqui, a gente poderia contar a história. Mas veja, vocês chama a leitura aí do livro Missionários da Luz, ou em outra oportunidade eu conto essa história para vocês, mas ele vai sofrer muita resistência da Adelino. Tiveram os mentores que ajudar nessa preparação, porque a Adelino tinha medo de Segismundo. Só o espírito aparecer, vocês sabem que quando tá próximo aí, a mulher tá grávida, né? Começa ali esse processo de gravidez, o espírito reencarnante ele tá próximo ali da família. O espírito reencarnante está próximo da família. E isso, quando Adelino saía em sonho,
nós vamos ver isso aí, os sonhos, né? Quando ele saía no momento do sono, ele se deparava, né, com Sigismundo, e aquilo dava muito medo para ele. Ele tinha pesadelos bem horripilantes à noite. Então foi muito difícil, mas no final eu não vou contar o final. O final eu não vou contar, né? Nós vamos ver que Alexandre tem vários casos de trabalhadores de muitos anos no mundo espiritual, mas ainda necessitavam reencarnar, porque eles estavam na erraticidade. Lembra isso? Período entre uma encarnação e outra. Ainda estavam na erraticidade, porque não é espírito puro. Espírito puro não é necessidade de reencarnar, mas ainda tinham débitos. Então, muitos desses trabalhadores, lá com o André Luiz contando, né, a necessidade deles voltarem a reencarnar. Apesar de já ter qualidade, já ter bastante moral, né, muitos deles voltaram a reencarnar com medo, porque com medo de aprendeu, mas como há o esquecimento quando a gente volta para cá, há esse véu de esquecimento de outras encarnações, alguns tinham medo de contrair débitos, por não lembrar, contrair débitos. Muitos desses que estavam programando a sua reencarnação, o livro Missionários da Luz nos conta, pediam defeitos físicos para não ter tanta beleza e não cair nessas tentações, ouviam, no caso aí de um que em muitos tempo atrás tinha dado facada, né, um outro espírito que se tornou obsessor dele durante muito tempo. Ele volta para a encarnação, mas ele adquiriria na idade adulta uma úlcera. Tá? Não significa que é olho por olho, dente por dente, a encarnação. Eu fiz, então vai voltar para mim. Não, existe atenuantes do espírito no trabalho, existe atenuantes, e muitas vezes você não vai ter o mesmo fim, você vai receber alguma coisa para se equilibrar. Uma delas é isso. A hereditariedade também, a hereditariedade que nós recebemos de determinadas famílias, dos genes para determinadas doenças, são vistas também para você se equilibrar tendo essas doenças, por exemplo, esquizofrenia, bipolaridade, todos exemplos, tá, gente? Tem na hereditariedade essa propensão, espíritos voltam nessas famílias que têm alguma coisa a ver para resgatar, para adquirir essas doenças, que pode desenvolver ou não. Se tiver algum débito com a lei de Deus, pode desenvolver para se reequilibrar. Não é castigo. Nós vamos tirar esse termo. Kardec usa muito castigo, mas castigo ali, nós temos que ter um entendimento que hoje os mentores século XXI não usam esse termo. Castigo é porque a época de Kardec ainda estava muito ligada à igreja, a mudança ali da igreja, onde tinham castigos. Então as perguntas às vezes vêm esses termos, não é castigo, mas esqueça isso. Não é castigo. Deus não castiga ninguém, não há castigo. Há simplesmente um reequilíbrio com a lei. Então é esse instituto de planejamento das reencarnações. Nós mesmos, eu acredito que nós, ainda somos pequeninos, né, gente? Mas nós tivemos essa oportunidade de planejar a nossa encarnação junto com os mentores. Lá na colônia espiritual, existem colônias espirituais, uma delas é citada por André Luiz, que é nosso lar, é uma das colônias, existem muitas. Dessas colônias, existe normalmente esse instituto de planejamento de reencarnação, que auxilia esses espíritos reencarnantes. Muitos deles com condição de fazer isso e alguns que não têm essa condição. Também são planejadas reencarnações. Tem gente que já tem condição espiritual de planejar a sua nova encarnação, né? E outros que ainda não têm e são auxiliados pelos mentores para ajudar nesse processo evolutivo desse espírito que ainda não tem essa condição. Então também lá tem modelos de estátuas. Leiam o livro, vocês vão ver, do corpo feminino, do corpo masculino, onde você vai escolher o seu corpo. É ajudado ali no momento da encarnação, da fecundação, a escolha do espermatozoide para dar essas características, às vezes físicas, um defeito, uma falha, né, na encarnação.
alguma doença hereditária. É muito interessante isso, como tudo é planejado. Você não acha que não, que é tudo um acaso. Não é não, é tudo muito planejado. Tem casos lá de espírito, 15 anos trabalhando no auxílio espiritual, né, que volta com um defeito físico que ele pede. A gente, mas eu estou reclamando de defeito físico que muitas vezes nós pedimos para ter, para nos auxiliar na nossa encarnação. E já tem uma probabilidade de tempo de vida, 70 anos às vezes de vida, que você recebe esse fluido vital para esses 70 anos, né? Reencarnar também, recebendo espíritos que você desvirtuou em outra encarnação por alguma razão, e aí vai ser mãe desses espíritos com alguns defeitos físicos. Tudo isso está contado lá em Missionários da Luz. As glândulas, às vezes defeitos nas glândulas, hormônio, hormonal, né? Tudo para ajudar nessa encarnação. Nós vamos ver também que lá ele cita completistas. Vocês vão ler, lá ele cita completistas. O que são os completistas? É aquele que aproveitaram tudo da encarnação. São raríssimos, são raros os completistas, aqueles que aproveitaram todos os momentos da encarnação. É uma situação rara, né? A grande maioria perde essas oportunidades nas encarnações de fazer aquilo que deveria ter feito, né, naqueles planejamentos. Então, dá essa possibilidade a esses completistas escolherem um novo corpo, aquele que consegue completar. Às vezes, olha que interessante, você tem na sua vida a probabilidade de viver, vamos supor, 60 anos. É o tempo que você planejou para a sua encarnação. Você planejou junto com os mentores. Mas você está no trabalho do bem, por exemplo, ajudando tantas pessoas, fazendo coisas maravilhosas, e aí você recebe uma moratória. Dão mais um pouco de tempo para você, um pouco de tempo. Quanto tempo? Não sei, 5, 10 anos, 15 anos, 20 anos, para você continuar nesse trabalho espiritual ou num trabalho grande que você esteja fazendo, até no seu lado profissional, uma coisa para o bem da humanidade, você ganha mais tempo. E aqueles que desperdiçam esse tempo da encarnação, porque o tempo, gente, é de Deus. Deus nos dá esse tempo emprestado. O tempo não é nosso, não é uma dádiva. O tempo é emprestado para nós aproveitarmos o máximo aí as nossas encarnações. Então, aproveite a sua encarnação. E às vezes nós desperdiçamos. Muitos desperdiçam com os vícios, acabando com o corpo físico, não tomando conta do corpo físico, vícios, fumo, álcool, drogas, vícios. E isso vai fazendo que diminua o tempo da encarnação. Você teria que viver 70, 80 anos, você acaba vivendo 40, por causa desses desperdícios. E você vai para o mundo espiritual como um suicida indireto. Leia os livros do André Luiz, ele vai explicar muito bem isso. É o caso do próprio André Luiz, que vai para o mundo espiritual como um suicida indireto. Ele é um suicida indireto. Era desregrado sexualmente, fumava, fazia milhões de coisas, ele vai para o mundo espiritual como um suicida indireto. Não como um completista. Completista é aquele que aproveitou tudo na sua encarnação, todos os momentos para o seu aprimoramento espiritual. Tudo bem, gente? Nós vamos ver que o estado mental dos pais exerce grande influência no processo reencarnatório. Então, esse trabalho de intercessão, às vezes, dos espíritos para os pais, né, aceitarem, como é o caso ali do Adelino, para aceitar o Sigismundo, né? Esse trabalho é muito importante, porque uma outra encarnação era um desafeto dele e vem hoje para aprender a amar. Quantas pessoas não é bacana isso acontece aí no fim, a gente tem essa possibilidade de aprender a amar, às vezes um pai, uma mãe que a gente tem dificuldade. Por que às vezes a gente tem essa dificuldade? Não é tudo, hein? Eu vou falar aqui, não tire como tudo, mas pode ter uma grande possibilidade de ter sido um inimigo seu da outra encarnação e Deus está te dando essa possibilidade de reconciliar, né? Então encontra-se, às vezes alguns espíritos não se encontram plenamente no ato reencarnatório, sendo às vezes apenas um participado e não um participante. É o caso dos espíritos que não têm essa consciência
o que vai ser a encarnação. Eles são auxiliados sem eles terem consciência. Existem muitos casos assim aqui na Terra, tá? E a gente vai ver a importância da mãe, dos fluidos da mãe. O espírito começa então uma perturbação que vai aumentando com esses laços fluídicos, vão se estreitando. Quando o espírito está voltando aqui, né, na encarnação, ele vai perdendo a consciência ali no mundo espiritual e vai se reintegrando aqui no mundo físico. Essa ligação aí que André Luiz nos mostra, diminui. Nós vamos ter uma aula sobre isso. Vou usar o próprio exemplo do Sigismundo, né? Ele vai diminuindo o seu perispírito, vai entrando em contato com a mãe, tendo uma certa perturbação e vai virar lá um fetozinho, um embriãozinho, um bebezinho, e aí é o nascimento. É uma consequência dessa transformação, ocorre também o esquecimento temporário do passado. Nós vamos ver que algumas crianças lembram de coisas que aconteceram no passado, né? Algumas crianças lembram. Então, segundo o instrutor Alexandre, os organismos, o nosso corpo físico provém dos nossos pais, né? Sangue, genético, vem dos nossos pais. Mas nosso espírito vem de Deus. Lembra a criação de Deus? Deus que cria o nosso espírito, né? Características, por exemplo, físicas, tipo sanguíneo, olhos, cabelos, isso aí vem da genética aí dos nossos pais para os nossos corpos. Então a integração do espírito com esse novo corpo somente vai se completar aos 7 anos de idade. Por isso, crianças até os 7 anos lembram muito das coisas que aconteceram em outras encarnações, né? A gente vai ver isso. Ainda estão muito ligadas ao mundo espiritual. E aí, nós vamos dizer, a partir desses 7 anos, que materialmente a reencarnação ela está consumada. Vamos consumar aí com 7 anos. Porém, somente aos poucos é que o espírito vai retomando suas aptidões e assumindo a sua personalidade. A criança, por isso que é tão importante a fase da infância, para nós darmos limites ali àquelas crianças que às vezes vêm com comprometimento de outras encarnações, com certas maldades. A gente tem que corrigir a importância dos pais ali para corrigir as crianças. Portanto, reencarnação também é uma proteção, né? Tem a proteção da reencarnação das pessoas, ou dos espíritos, melhor falando, dos espíritos que vão reencarnar, tá bom? Então é isso, gente. Até os 7 anos aí a reencarnação ela se completa. Lógico, quando nasce, completou, mas aos 7 anos vai deixando para trás ali o mundo espiritual e se torna material e vai começar a mostrar para que veio. A criança vai mostrar para que ela está vindo. Por isso a importância dos pais na educação dos seus filhos. Para que esse espírito... A gente podia pensar assim, mas eu quero só um espírito bonzinho, tipo Chico Xavier, como meu filho. Cuidado, porque não é bem assim. Nós vamos receber os filhos necessários para o nosso aprimoramento e dele também. Nossa missão dos pais, muito importante. Uma das maiores missões, se a gente pode falar assim, é a missão dos pais. Então, bons estudos para vocês, gente, que a paz fique conosco. Graças a Deus, Jesus nos nossos corações.